Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pinheiro, professor de Química. E a aula de hoje, funções inorgânicas, mais óxidos e sais. Galera, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa aula maravilhosa de Química, né? Com a finalidade, o objetivo de preparar você para o Enem. E a gente vai dar sequência à parte de funções inorgânicas. Dentro da parte de inorgânicas, nós já trabalhamos ácidos e bases. Lembrando, quando nós trabalhamos ácidos e bases, destacamos, né, características importantíssimas, como foi a força do ácido da base e foi a história do pH, né? O pH, que é uma coisa que o Enem tem uma preocupação de trabalhar, que é uma coisa assim rotineira. Ah, professor, você vai falar ainda? Vamos, né? O nosso curso vai entrar na fisicoquímica, na parte do equilíbrio, né? O equilíbrio iônico, e lá eu vou calcular. Ali eu fiz uma leitura rápida para responder as questões, mas sem cálculo. Eu até esbocei ali um cálculo com vocês na última aula, como é que você poderia prever o pH, né? Mas precisava na questão? Não, né? Só sabendo que o suco de limão e o vinagre, eu me recordo bem, que é a questão da geladeira, você já marcava a questão, né? Então, ele trabalhou mais a questão da leitura do pH e não do cálculo. Não foi o cálculo, foi a leitura, tá claro? Então, hoje a gente vai falar de sais e de óxidos. Estão lembrados que quando nós trabalhamos ácidos, a reação de ácido e base é a reação que a gente chama de neutralização. Eu tenho uma característica ácida em um local, quero eliminar essa característica ácida, e para eliminar essa característica ácida, eu jogo uma base. Eu chamo isso de neutralização, né? Aí, sempre que há uma reação de neutralização, você tem que entender que vai ter uma formação de algo. E este algo que é formado é sal e água também. Então, entre ácido, entre base, ocorre uma reação chamada de quê? Neutralização. O ácido neutraliza a base, assim como a base neutraliza o ácido. Porém, neste produto de neutralização é formado sal e é formado água. A famosa reação de neutralização. Mas tem um detalhe. Numa reação de neutralização, ela pode ocorrer de três formas. Ela pode ser total e ela pode ser parcial. Porém, quando é parcial, daí você vai entender por que três. Quando ela é parcial, na parcial pode ser quanto ao ácido e quanto à base. Repito, eu tenho uma neutralização total e tenho uma parcial que é referente ao ácido ou referente à base. Tá claro? Tá beleza? Então, nós vamos trabalhar isso hoje, nesse primeiro momento. Como é que você monta essa reação? O Enem gosta que você monte, que você entenda isso, né? E aí, nós vamos trabalhar essas reações de neutralizações, né? Neutralização. Em cima disso, a gente vai falar de óxido, né? Óxido é uma questão mais de classificação, de entender alguns mecanismos e tal, e a gente finaliza nossa aula de hoje. Mas vou repetir, neutralização, ácido, base, neutralizou, sal e água. É a dica que eu dou, né? Ela pode ser total, pode ser parcial. É lógico que quem quer neutralizar algo não neutraliza de forma parcial, neutraliza de forma total. Se eu estou com azia, ai meu Deus do céu, comi uma buchada de bode, meu Deus do céu, como tá ruim o negócio aqui, azia, toda gota serena, né? Assim que o povo fala, né? Lá no interior, oh, que negócio ruim. Aí eu vou tomar o quê? Uma substânciazinha de característica básica. Então eu quero eliminar aquele excesso de ácido. Eu não vou eliminar o ácido completo do meu organismo, até porque eu preciso do meio ácido, né? No meu suco gástrico. Mas eu vou eliminar o excesso. Então eu quero neutralizar totalmente aquele ácido em excesso. Então a maioria das neutralizações, ela ocorre de forma total. Mas eu também posso provocar parcial, porque vai ter algo importante. E é isso que eu vou mostrar. Então vamos para a telinha ver justamente o que eu estou lhe falando, ok? Joga aí, meu filhinho, a telinha. Bota aí. Então vamos lá.
temos as funções de sal e óxido, e aí eu como já comentei com vocês, sais é um composto que em água se dissocia em cátion diferente de H+, ou ânion diferente de OH-. Eu costumo dizer assim, ó, se não começa com H, não é um ácido. Se não termina com OH, não vai ser uma base. Aí a gente vai aprender que para ser um óxido tem que ter dois elementos. E um desses elementos é o oxigênio. Chega para cá, garotinho. Se começa com H é ácido. Se termina com H é base. Se tem dois elementos com oxigênio é um óxido. E o que é que sobra? Sal. É uma forma de você identificar. Ele nem pode ter um cátion diferente de H+, e ele nem pode ter um ânion também diferente de OH-. Joga aí a telinha, garotinho. Então tá aí, ó, o sal. Nós temos o cloreto de sódio, o NaClO, que é aí a água sanitária, o hipoclorito de sódio, e você tem o carbonato de cálcio, o calcário, usado tanto num procedimento chamado de calagem, que é para você tirar a acidez de um solo. Como eu tinha falado há pouco tempo, entre ácido e base eu formo sal mais água. Nesse sal, ele pode ter uma característica ácida, uma característica neutra ou básica. Ou, como a questão está querendo dizer aí para vocês, o nosso esquema, é que o sal ele pode ser classificado como sal ácido, sal neutro e sal básico. Chega aqui. Sal ácido, básico e neutro são classificações que alguns livros estão deixando de colocar. Neutro ainda permanece. Ácido e básico tem que ter cuidado, porque falar que é ácido e básico, o aluno pensa que aquele sal é ácido. Não, ele é ácido pelo motivo que eu vou falar. Ele é básico pelo motivo. E isso não quer dizer que a característica é ácida e a característica é básica, como a característica é neutra. Ele tem essa classificação por um motivo, mas o caráter dele não é obrigado a ser isso. Tá certo? Então vamos para o quadro. Montar a reação de neutralização. Meu amiguinho, joga aí no quadro um negocinho bem bonitinho, que é a nossa telinha da alegria. Joga aí, para eu mostrar para os alunos um negocinho. A reação de neutralização é ácido base, mais sal e água. Então eu vou montar com meus alunos, no quadro agora, como é que você monta isso daí. Então chegue. Ácidos mais bases, vai formar sal mais água, né? Então você tem uma reação de um ácido mais uma base e aqui eu vou formar sal mais água. Eu estou dizendo que a neutralização que eu vou formar é a total. Quando é que ela é total, professor? Não lembro. Olha, meu filho, a total é quando a quantidade de H+, ela é igual à quantidade de OH-. Como é que eu verifico isso? Olha aqui, HCl. Este H daqui, ele sai na forma de H+. O OH daqui sai na forma de OH-. Aí, o que é que eu vou ver? Entre H+, e OH-, o que vai ser formado? Água. Entre H+, e OH- é formado água. Beleza, entendi. E o sal, como é que monta? O sal, sempre eu pego a parte positiva com a parte negativa. Detalhe, a parte positiva está na base e a parte negativa está no ácido. Tá ok? Chega aqui, só alegria. Então, ó, vou formar o sal. Como é, professor, que tu monta o sal? Tá aqui, meu filho. O que foi que sobrou da base? Veja, o que foi que sobrou da base? Quase caiu. Tu viu lá o meu reflexo, né? Aqui é quente, rapaz. Então, veja, o que é que sobrou? Você tá vendo que aqui da base sobrou sódio. Professor, e o OH? Meu amigo, o OH pegou o beco, ó. Foi-se embora, reagiu com H+. O que sobrou do ácido? Não sobrou H, mas sobrou o cloro. Lembre-se que eu estou pegando aqui, ó, o sódio é a parte positiva e o cloro vai ser a parte qual? Negativa. Formou NaCl. Claro que eu não posso esquecer que formou a água. Sempre que você monta uma equação, todo mundo vai falar, toda equação, quando for analisada, tem que verificar se ela está balanceada. Aí o professor bota, olha o ohms, meu filho, né? Mas quem fala isso sou eu, né? Olha o ohms, né? Tá lá a observação. Toda equação ela tem que estar balanceada.
A mesma quantidade de átomos que tem de um lado é igual ao outro. Pode ver que dá certo, veja. Você tem um H mais um H daqui, são 2. Eu tenho um O aqui, um oxigênio aqui. Eu tenho um sódio aqui, um sódio aqui. Eu tenho um cloro aqui e tenho um cloro aqui. Está balanceado. Tranquilo? Aí, olha só outro detalhe que nós temos aqui. Eu tenho esta neutralização que eu vou provocar ser uma neutralização parcial. É lógico que ela também pode ser uma neutralização total, mas eu quero que seja parcial. Por quê? Vejam, H2, você tem aqui H+, e aqui H+. Temos aqui OH, que eu coloco aqui OH-. Então você está vendo que a quantidade de H+, é diferente da quantidade de OH-. Então não pode ser uma neutralização total. Ela vai ser uma neutralização o quê? Parcial. Aí o que é que vai acontecer? Né? Se eu quiser totalizar, eu vou ter que aumentar alguém. Para ser total, como está aqui no quadro, a quantidade de H+ é igual à quantidade de quem? OH-. Tranquilo. Então, se eu tenho H+2 e aqui um OH-, eu aumento a quantidade de OH, aí eu neutralizo. Mas eu quero que seja parcial. O que acontece? H+ com OH-, eu já fico atento aqui, vai se formar o quê? Água. Tá claro? H+ com OH- vai formar água. Você está vendo que aqui o que está sobrando é H+. E aí, olha só o que vai acontecer. Vamos montar o sal. O sal é o que sobra da base com o que sobra do ácido. Da base, todos estão vendo, está sobrando sódio. O OH foi-se embora para formar água. Do ácido, sobrou um H, mas também você está vendo que sobrou o radical CO3. E claro que eu não posso esquecer que formamos uma molécula de quê? De água. É aí que tem gente que classifica, pelo fato desse sal TH, você diz que este sal aqui, ele é um sal ácido. Professor, então quer dizer que ele tem caráter ácido? Não. Para você ter noção, esse cara é o bicarbonato de sódio. Ele não tem caráter ácido, ele tem caráter básico. Então tem livros que colocam que esse cara aqui, ele é um hidrogenossal. Ele coloca isso, é um hidrogenossal. Perfeito? Então aqui nós montamos uma reação de neutralização, mas uma neutralização o quê? Parcial. Poderia ser total? Sim, não tem problema. Enquanto é isso aí que eu falei que é o sal ácido, olha para cá. O fato deste sal não ter nem H e nem OH, muita gente classifica que este sal ele é neutro. Beleza? Tranquilidade? Então vou pedir aí pro meu amigo, ó, que está aqui no ponto, ó, tá falando aqui comigo, professor, não sei o que, não sei o que. Bota aí, meu filho, tá aí na telinha, uma questãozinha pra gente. Então olha só, veja, eu tenho aqui a nomenclatura que a gente usa muito, sabe? A nomenclatura eu aproveito a parte do ácido. Então você está vendo que o ácido da terminação hídrico no sal vira eto, no ico vira ato e no oso vira ito. Aí o nome do sal, eu vou colocar o nome do ânion, que é a parte negativa, mais o nome do cátion. Infelizmente, tem alguns nomes que eu acabo memorizando dos sais, que são esses radicais. Aí também, né, gente, eu botei vários. Mas eu tenho radicais aniônicos ou ânions de bicarbonatos, carbonatos, cloreto, fosfato, nitrato, permanganato. Aí vai ter sulfato, vai ter vários radicais. Que aí, o seu professor aí, e ele é um cara arretado, é um cara competente, ele vai trabalhar com vocês essa parte de nomenclatura. Ele vai ter mais tempo de vocês de preparar. Através desses ânions, eu coloquei os principais para você trabalhar a nomenclatura. Pega a parte do ânion e junta com a parte do cátion e faz a nomenclatura, tá ok? E aí eu vou para a questão número 4 do nosso material, né? Ela foi até uma questão do Enem, tá aí no seu material tranquilo para você responder. No ano 2004, diversas mortes de animais por envenenamento
no Zoológico de São Paulo foram evidenciadas. Estudos técnicos apontam a suspeita da intoxicação por monofluoroacetato de sódio, conhecido como composto de 1080, né, um composto 1080, e ilegalmente comercializado como raticida, né? O monofluoroacetato de sódio é um derivado do ácido monofluoroacético e age no organismo dos mamíferos, bloqueando o ciclo de Krebs, que pode levar à parada da respiração celular oxidativa ao acúmulo de amônia na circulação. Tá vendo aí, ó? Monofluoroacetato de sódio. Ó, só o nome de ter colocado acetato, ato, chega aqui, meu garotinho, botar ato no meio, meu amigo, é porque você está trabalhando a nomenclatura de um sal. Clorato, carbonato, sulfato, iodato, permanganato. A terminação ato leva a nomenclatura de sais. Então tem um sal aí em jogo, um sal que é para matar ratos, né? Você viu aí que é um sal altamente venenoso, garotinho. Então bota aí, meu amigo, na telinha. Bota aí, meu produtor. Então veja, você está vendo aí, ó, que ele vai dizer o monofluoroacetato de sódio pode ser obtido pela... Olha. Viu aí, garotinho? Olha o que, professor? Tá olhando o quê? Olha para mim, veja, focaliza. Olha a questão, olha para mim agora. Olha aí essa brincadeirinha. É o seguinte, se eu tenho um sal, como é que eu vou obter um sal? Através de uma reação de neutralização. Falamos disso, minha gente. Reação de ácido e base. Se eu quero ter um sal, ácido, mais base, forma sal, mais água. Só tranquilidade, meu filho. Então procura aí como é que tu vai formar isso. Bota aí, meu amigo, na telinha. Desidratação do ácido monofluoroacético. Cara, que é isso? Hidrólise do ácido monofluoroacético. Meu Deus, o que é hidrolisar e reagir com água? Perda de íons hidroxilas do ácido monofluoroacético com liberação do hidróxido de sódio. Neutralização do ácido monofluoroacético usando hidróxido. Toda vez que usar o nome hidróxido é porque está falando de hidroxila. Hidroxila vem numa base com a liberação de água. Olha, neutralização do ácido monofluoroacético com hidróxido de sódio, a hidroxila, formando água. Meu amigo, isso aí é o que, hein? Reação de neutralização. Perfeito? Tranquilo? Belezinha? Vamos para a telinha para ver a próxima função inorgânica. Então, claro, gente, essa questão aí a gente marca a letra D, né? Como comentado, a gente está formando sal através de uma neutralização de ácido e base. O próximo item é óxidos. E aí vem para cá. O óxido é quando você tem um composto binário, ou seja, formado por dois elementos, onde um desses elementos é o oxigênio. Ponto. Só isso. Dois elementos, tendo oxigênio, é um óxido. Um óxido ele pode ser neutro, ele pode ser básico e ele pode ter característica ácida. E aí eu jogo para você na telinha a classificação. O óxido básico é quando ele tem caráter básico, claro. Geralmente ele vem de um metal. Quando vem de metal é um óxido básico. Um óxido neutro é aquele que vem por ametal. O neutro, ele nem reage com a água, nem com a base. E o anfótero, ele pode ser um ácido ou a base, dependendo do caso. O que eu destaco mais para vocês é o básico e o ácido. O básico vem de origem de um metal da família 1A, geralmente, ou 2A, e o ácido é formado geralmente por ametais. É assim que é formado. E aí eu vou para aqui com vocês, e eu vou puxar vocês lá para o quadro, para você ver uma coisa interessante sobre os óxidos. Vem para cá. Veja. Quando eu tenho óxido, eu tenho aqui uma reação importantíssima, que é a formação da chuva ácida. O enxofre que é lançado para a atmosfera reage com oxigênio, formando óxido. Este óxido reage com oxigênio, formando um óxido muito ácido. Este óxido, reagindo com a água da chuva, vai formar o H2SO4, ou seja, vai cair chuva de ácido. É uma reação do enxofre que vem dos combustíveis, formando a chuva ácida. Joga na telinha a questão. Vamos lá?
Diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar as empresas às normas de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos da indústria. O carvão vegetal foi então substituído pelo carvão mineral. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho de imediações, tais como morte de peixes e dos vegetais ribeirinhos. Tal fato pode ser justificado em decorrência a queima foi substituída porque foi liberado para a atmosfera, né, o enxofre. Esse enxofre reagiu, formou a chuva ácida. Por isso que matou a fauna dos ribeirinhos, porque formou ácido. O que é que eu vou encontrar na alternativa aí, então? Joga aí, meu filho, para terminar. Eu vou encontrar a letra E, da formação do ácido sulfúrico no riacho, a partir dos óxidos de enxofre liberados na combustão dos combustíveis. Ok? Tranquilidade. Próxima aula a gente vai dar sequência. Certinho, gente? Até mais.